Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, YouTube. Bom dia, Instagram. Bom dia, Antônio, tudo bom? Bom dia, Milton. Bom dia, Laís Cunha. Bom dia, Drica Silva. Bom dia, Carlos. Bom dia, Laura Fukayama. Maraísa Senes. Bom dia. Ih, tem mais uns nomes aqui que eu não consigo ler mais, porque entrou num bolo aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, arquitetos incorporadores. Hoje a live é para a gente. Hoje a live é para os arquitetos incorporadores, para quem quer começar a incorporar, para quem já está incorporando. Bom dia, Leonardo. Para quem já está incorporando. Tomando aqui um chazinho hoje. E hoje a gente vai conversar sobre... Não vai ser uma live que eu vou falar sobre a minha experiência profissional, não. Vai ser uma live em que eu vou falar um pouquinho mais sobre os desafios mesmo que os arquitetos têm em função da nossa formação, né? Então, quando a gente fala no arquiteto incorporador, a gente tem muitas vantagens em abrir uma incorporadora, mas a gente tem grandes desafios. É óbvio que eu não generalizo, porque eu acho que cada profissional tem uma formação diferente, né? Tem preferências, né? Então, eu me formei na UNB, na Universidade de Brasília, e eu não imaginava que eu ia trabalhar com incorporação imobiliária. Eu me formei arquiteto e urbanista, e eu achei que eu ia trabalhar com arquitetura e urbanismo. Apesar de que eu já me interessava por arquitetura predial, né? Uma arquitetura que tinha uma escala um pouco maior. Mas hoje a gente entende que incorporação imobiliária não é somente prédio. A gente pode desenvolver projetos de casas e trabalhar com incorporação imobiliária. A gente pode trabalhar com urbanismo e trabalhar com incorporação imobiliária. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção hoje aqui para vocês é que quando o arquiteto se torna incorporador, a coisa muda um pouquinho de figura. Então, vamos falar aí. Vamos abrir essa live aí agora. Todo mundo que quer ser incorporador está pensando em desenvolver empreendimentos imobiliários, fazer a venda, executar esse empreendimento, entrega das chaves e tal. E a cada dia que passa, eu vejo mais arquitetos ingressando nesse mercado. Por que o arquiteto é um bom incorporador? Porque lembra que eu falei que tudo é culpa do incorporador, né? E é o incorporador. Eu fiz uma live sobre estudo de massa e quadro de áreas. Quando foi essa live? Achei. No dia 29/1, eu fiz uma live falando o fluxo da incorporação imobiliária e eu falava sobre estudo de massa e quadro de áreas. Vamos dar 2 passinhos para trás para dar 9 para frente. Voltando lá para o fluxo da incorporação. A gente tem lá a etapa de novos negócios, aí a gente entra na etapa de a gente tem a etapa de planejamento, depois a gente entra na etapa de novos negócios. Na etapa de novos negócios, o incorporador, ele começa fazendo network, inteligência de mercado, ele vai olhar para a região, ele vai fazer uma análise comparativa de empreendimentos, ele vai estudar a legislação do terreno para ver o que cabe nesse terreno, o que dá para fazer nesse terreno, ele vai olhar qual é a demanda da região, vai conversar com a concorrência, vai ver o preço de venda da concorrência, e aí ele vai olhar esse terreno, vai ver a legislação do terreno, vai ver quanto que o dono do terreno está querendo, vai fazer uma conta de padaria, e aí ele vai falar assim, beleza, vou desenvolver o meu produto da seguinte forma. E aí o incorporador define o mix de produto. O incorporador, que pode ser um administrador, que pode ser um advogado, que pode ser um economista, que pode ser um corretor, que pode ser um construtor, o incorporador define o mix de produto. Bom, então eu quero fazer nesse terreno um condomínio de lotes. Eu quero fazer nesse terreno um condomínio de casas. Eu vou fazer nesse terreno lojinhas no térreo e pavimento garagem, 2 torres residenciais, blá, blá, blá. O incorporador, olhando a inteligência de mercado,
com informações sobre o mercado, ele vai desenvolver um mix de produto. Vão ser 60% 2Q, 40% 3Q, com varanda, sem varanda. Então, ele junta essas informações e ele define um mix de produto, o incorporador. Roda lá uma conta de padaria, né? Faz aquela conta de padaria para ver se esse terreno dá um samba, beleza. Aí, ele fala para o arquiteto, desenvolve para mim um estudo de massa e um quadro de áreas para esse mix de produto que eu defini. Então, a partir do momento em que o arquiteto é também um incorporador, você vê que o arquiteto está um passo à frente, porque quando o incorporador está bebendo da fonte do mercado, da informação do mercado, e ele fala, beleza, então eu, incorporador, vou definir esse mix de produto, já fiz a minha conta de padaria aqui na HP, e vou apresentar, então, essa ideia para o arquiteto desenvolver. Se o incorporador já é o arquiteto está um passo à frente, porque ele já está coletando essas informações de mercado e ele já está, ao mesmo tempo, desenvolvendo na cabeça dele um mix de produto que já é um estudo de massa, que já é um estudo de viabilidade econômica. Então, ele tem uma vantagem. Qual que é a desvantagem do arquiteto, então, nesse ponto? E aí, meus colegas arquitetos vão ouvir uma crítica, mas o que acontece muito com o arquiteto incorporador? O arquiteto incorporador não sabe fazer orçamento. Então, o arquiteto incorporador, muitas vezes, ele desenvolve um produto caro demais para aquele terreno. Um produto sofisticado demais para aquele terreno. Porque dá uma folha em branco, dá um terreno em branco para um arquiteto, você não vê se o arquiteto não faz um prédio girar. Então, a falha que o arquiteto tem dentro do mundo da incorporação imobiliária muitas vezes, está muito focado no conceito do produto, na estética do produto, na funcionalidade do produto, na beleza, no mix, na varanda, nos acabamentos, nos revestimentos, e se perder no orçamento. Muitos arquitetos se perdem no orçamento. Eles não conseguem fazer uma análise crítica da ideia que eu estou desenvolvendo para ver se essa ideia cabe no meu VGV. Porque, volto a dizer, eu fiz uma live sobre VGV no dia 20 de janeiro, né? Foi a nossa live número 13, que eu falei nos conceitos gerais do mercado imobiliário, eu falei o que é VGV, Valor Geral de Vendas. E aí, lá no VGV, eu falei o seguinte, o que é o VGV? É a venda da unidade autônoma. E dentro de um terreno, dentro de um empreendimento imobiliário, a gente só tem duas coisas, área privativa e área comum. De tudo que eu construo, ou eu tenho uma área privativa que eu vendo, ou eu tenho uma área comum que vai dar o charme para o produto, para agregar valor ao meu produto. Desde que o meu produto tenha fôlego para ter valor agregado, porque se eu estou falando de um produto muito econômico, eu não tenho essa margem, eu não consigo agregar esse valor. Então, quando eu estou falando em desenvolvimento de produto, e aí é onde eu chamo a atenção para os meus colegas arquitetos, a gente tem que se atentar para o seguinte: eficiência de projeto. Qual é o meu nicho? Qual é a minha segmentação de mercado? Qual é o meu nicho de mercado? Eu estou trabalhando com MAP, médio e alto padrão. Não, estou trabalhando com altíssimo padrão. Estou trabalhando com médio padrão mais para econômico. O que eu posso fazer nesse produto? Qual é a eficiência de projeto que eu vou desenvolver? Ou seja, qual é a relação entre área privativa e área construída total? E eu vou ter que prestar muita atenção nisso. Porque senão eu começo a desenvolver soluções arquitetônicas que vão, sim, fazer com que o meu produto se destaque no mercado, mas eu não fecho a conta. E o desafio do arquiteto incorporador é justamente começar a pensar em produto do ponto de vista de número. Na verdade, é tudo junto, misturado. Ele tem que olhar produto, ele tem que olhar conforto térmico, ele vai olhar posicionamento de fachada, ele vai olhar o tamanho da abertura, ele vai olhar o layout para ele entender essa qualidade de produto, porque eu volto a dizer, a gente não desenvolve produto imobiliário olhando planta sem layout, a gente tem que pensar como é que esse usuário, como é que o cliente vai usar esse espaço, só que tudo isso tem que estar atrelado a custo. E aí vem um outro desafio para o incorporador, para o arquiteto incorporador. O arquiteto incorporador, muitas vezes os arquitetos, eu falo muito pelos meus colegas de faculdade e tal, e até por mim, quando eu comecei no mundo da incorporação imobiliária, eu falava, ai, meu Deus,
eu quero design, eu quero trabalhar só com a conceituação do produto. Eu não quero pensar na margem do lucro, no estudo de viabilidade econômica. Então, como eu falei na live de segunda, do corretor incorporador, né? Não, na live de segunda foi do construtor incorporador. Peraí, que agora eu confundi. Não, a live de segunda foi o corretor incorporador. Na live de ontem foi o construtor incorporador. Hoje é o arquiteto incorporador. Cada pessoa, cada profissional vai ter um desafio aí. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: faz uma análise bem clara de quais são os seus desafios como um arquiteto que vai entrar no mercado imobiliário, porque o fluxo da incorporação está aí para todo mundo. Qualquer pessoa pode ser incorporadora, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Você não precisa ser engenheiro, você não precisa ser arquiteto. Eu vou falar muito sobre isso na live de quinta. Quem pode ser incorporador? Todo mundo pode ser incorporador. Mas cada profissional tem um desafio particular, dependendo da sua formação. Então, às vezes, um advogado, ou às vezes um economista que vai ser incorporador, às vezes ele vai pecar na estética. E aí ele vai precisar de um arquiteto que seja mais duro para dizer: incorporador, faz isso não, que você não vai vender o seu produto. Então, cada profissional vai ter a sua fraqueza e a sua oportunidade dentro do mundo da incorporação imobiliária. O que eu chamo a atenção, então, para o arquiteto, na hora de desenvolver uma incorporação imobiliária, é menos paixão e mais pé no chão, né? É menos olhar para o produto e falar: eu vou fazer uma fachada linda. Vai fazer uma fachada linda, sim. Só que ela tem que estar atrelada a custo, a orçamento, a planejamento, a estudo de viabilidade econômica. Então, quando eu falo em orçamento parametrizado, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo um produto, aí o arquiteto incorporador, ele recebe um terreno. O terreno tem a legislação. Ele vai olhar e vai descobrir o que cabe nesse terreno do ponto de vista técnico, né? De lei de uso e ocupação do solo, código de obras, cada terreno tem a sua legislação específica. Então, ele vai olhar para esse terreno falando: eu posso construir tantas vezes a área do terreno, eu tenho um índice de aproveitamento de 4 vezes, eu tenho um gabarito máximo de tanto, eu tenho uns afastamentos de tanto, permeabilidade de tanto. Ele olha tecnicamente o que ele pode fazer nesse terreno. Aí depois, ele vai olhar para o mercado. Tá, terrenos desse jeito, o que a minha concorrência fez? Ah, trabalhou com esse tipo de produto, com varandas desse jeito, com salas desse jeito. Eu ainda estou focando em produto. Aí eu vou perguntar para as imobiliárias: o que teve dificuldade para venda? Ah, teve uns arquitetos que viajaram aqui, fizeram umas varandas curvas, aí perdeu um pouco de área, essa galera é mais focada na eficiência do projeto e menos na estética, ou então não. Ah, fizeram muito predinho com fachada chapada, e aqui o pessoal quer um produto que seja mais inovador. Não faça pastilha nessa região, não trabalhe com textura nessa região, vamos a pele de vidro nessa região. E aí a inteligência de mercado vai norteando o arquiteto para o arquiteto desenvolver o produto. Mas aí o arquiteto tem que ter um orçamentista do lado, um engenheiro de obras do lado, para que ele consiga dar esse termômetro para o produto do arquiteto. Porque, volto a dizer, papel aceita tudo. Só que na incorporação imobiliária, a gente tem que sempre pensar em VGV. E o VGV é a venda da unidade autônoma. E dentro desse VGV eu tenho que pagar a obra, eu tenho que pagar terreno, eu tenho que pagar meu marketing, eu tenho que pagar a comissão de corretores, eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que pagar o custo de capital e aqui está o meu lucro. Então, o desenvolvimento do produto imobiliário é a atividade mais importante dentro da incorporação imobiliária. Se eu sou um arquiteto que eu entendo de mercado, eu entendo de orçamento, eu entendo de estudo de viabilidade econômica, você tem grandes chances de ser um dos melhores incorporadores do mercado. Por quê? Porque se você entende de estética, você entende de produto, você entende de mercado, mas você também entende de finanças, de orçamento, de fluxo de caixa, fechou. Não desmerecendo o corretor incorporador, não desmerecendo o construtor incorporador, mas sim, o arquiteto, ele tem um diferencial porque o que vende é o produto. E quem desenvolve o melhor produto é o arquiteto. Porque o arquiteto é quem vai resolver o mix de produto na legislação do terreno. Então, a partir do momento em que esse arquiteto entende de fluxo da incorporação e daquela burocraciazinha meio chata que às vezes a gente precisa lidar para fazer uma incorporação imobiliária, esse incorporador é o que vai inovar, é o que vai fazer VGVs incríveis, é o que vai
criar produtos diferenciados no mercado, se ele entender que ele precisa estar na frente, na parte de finanças, na parte de tributação, na parte de legislação, que é onde o arquiteto costuma, não estou muito afim, né? Estudo de viabilidade econômica, fazer aquelas tabelas de quadros de áreas tão detalhadinhas que eu ensino até na minha formação como fazer umas tabelas mais detalhadas, mais enjoadas, né? E aí, na minha experiência, o que eu vejo acontecer muito? Várias vezes que eu contratei arquiteto para desenvolver estudo de massa e quadro de áreas, o arquiteto vinha com 3D, que o prédio roda, e aquele vídeo. Aí eu falo, tá, e qual é a eficiência de projeto de área privativa por área construída? Eu falei, você preencheu aquela tabela que eu te mandei com cálculo para eu saber a eficiência do produto? Aí o arquiteto, vou fazer isso depois. Eu falei, depois não adianta. Não adianta você me entregar um 3D lindo se a conta não fechar. Não adianta você fazer uma imagem com tons pastéis, com trepadeiras penduradas, com aquele móvel lindo para apresentar o estudo de massa, se você não me entregar número. E o número tem que bater. E aí é que o arquiteto precisa entender, de uma vez por toda, que a estética, a função, mas o numérico, a viabilidade econômica tem que andar junto dentro da incorporação imobiliária. Tá? Então, o meu conselho para os meus colegas arquitetos é: continue desenvolvendo os produtos com inovação, mas comece a entender mais quanto custa, quanto leva para construir, qual é o impacto da borda infinita, qual é o impacto da pele de vidro, qual é o impacto da varanda em balanço. Vocês têm que começar a entender sobre isso do ponto de vista de custo. Eu colocar 2 subsolos e eu colocar 2 sobressolos, e eu resolver esse sobressolo de garagem de um jeito bacana na estética, no desenvolvimento de produto, quanto isso gerou de aumento no meu lucro? Só de eu não ter feito a vaga no subsolo. E aí é que vem, se o arquiteto começa a entender de custo, o impacto da eficiência de um produto, de você mexer 5 centímetros a mais, a menos, quanto que isso gera de lucro no meu bolso. E é isso que o arquiteto precisa entender, porque quando o arquiteto entende esses pormenores do desenvolvimento de produto para alavancar resultado de VGV, volto a dizer, o melhor incorporador é o arquiteto. Porque o arquiteto tem na mão dele o produto. Porque ele tem a legislação, ele tem a inteligência de mercado, mas ele consegue materializar o mix de produto que o incorporador normalmente pede para o arquiteto. Arquiteto, desenvolver um produto assim, assim. Se o arquiteto entende esse numérico, gente, eu não consigo, assim, deixar tão claro, eu espero que esteja bem claro na live de hoje, que, assim, o arquiteto é o cara para desenvolver o produto mais eficiente, mais rentável, mais lindo. Resumindo, o resumo da ópera é esse. Se o arquiteto entender de custo, de estudo de viabilidade econômica, de fluxo de caixa, que é uma parte que a gente, às vezes, continua saindo. Exatamente. O arquiteto precisa ter responsabilidade no desenvolvimento do projeto. O que eu falo muito é o seguinte, eu gosto de contratar um arquiteto que vai desenvolver o conceito do produto, mas vai me entregar o projeto executivo também. Porque, pela minha experiência, o que eu já vi demais é que o papel aceita tudo. Então, é muito bom que a gente consiga ter um arquiteto que desenvolve o conceito, mas entrega a obra nas chaves no planejamento que a gente fez antes. Ó, o Ricardo Teodoro aqui no YouTube está falando. Bom dia, sou arquiteto incorporador, concordo plenamente com você. Então é isso, a gente tem a faca, o queijo na mão, a taça de vinho, a gente tem tudo na mão. Se a gente focar e entender de negócio. Se a gente entender de negócio, a gente está um passo na frente. Porque, volto a dizer, quando eu falei na live de segunda, que eu falei sobre o corretor incorporador, eu fiz até uma análise SWOT aqui, ó, para vocês, e eu falei o seguinte, eu falei, qual que é a ameaça que o corretor incorporador tem? Ele não tem conhecimento técnico de arquitetura, engenharia e obra. E quando eu falo ameaça, porque é um conhecimento técnico que você não aprende em 3 meses, você não aprende em 6 meses, você não aprende em 5 anos. A arquitetura é uma coisa que você leva um tempo, é chão, né? Você leva um tempo para maturar um arquiteto, né? A gente fala que a carreira do arquiteto começa aos 45 anos de idade, né?
Quando o arquiteto tem 45 anos, aí que o arquiteto começa a virar gente, né? A gente brinca um pouco disso. E é um pouco verdade. É quase uma garrafa de vinho. A gente precisa beber da fonte de referências, testar, desenvolver produto, errar, fazer bonito, fazer feio. E aí a gente fala, não, essas soluções de arquitetura que funcionam. E aí, quando o arquiteto também é incorporador, ele já testou soluções arquitetônicas que não funcionam na prática, na obra pronta, não é mais papel. E quando esse cara, esse arquiteto, essa arquiteta, entende que esse produto imobiliário pode ser alavancado trabalhando com incorporação imobiliária, quando o arquiteto para de vender projeto e começa a vender incorporação imobiliária, aí ele começa a entrar num outro nível. Bom, a live que eu tinha para falar para vocês era isso, são só alguns pontos para chamar atenção. E amanhã, então, a gente vai falar sobre quem pode ser incorporador, quais são as outras profissões que podem trabalhar com incorporação imobiliária. E eu volto a dizer, eu acredito que todo mundo pode ser incorporador, a gente só precisa entender quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças e correr atrás, né? E resolver esses gaps que a gente tem no meio do caminho. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, eu tiro dúvida demais com muita gente, muitos parceiros, e eu acho que é isso que a gente precisa no mercado de incorporação imobiliária. Entender exatamente o que a gente não sabe fazer, o que a gente vai correr atrás para aprender, o que a gente não tem capacidade técnica para aprender. Por exemplo, eu nunca vou ser especialista em contabilidade, não vou. Não é a minha área, e também não quero. Então, eu vou correr atrás de um especialista que vai me assessorar nisso. E assim é todos os profissionais. Então, volto a dizer, incorporação imobiliária é um mercado que dá para qualquer pessoa trabalhar, mas a gente precisa entender que existem desafios específicos de cada área de formação. Tá bom? E volto a dizer, o arquiteto incorporador é aquele cara que realmente vai longe. Ó, Carlos. Carol, sou arquiteto e tenho mais conhecimento da parte comercial. Avalio tudo isso, principalmente a eficiência. Show de bola. Show de bola, Carlos. É isso aí. Deixa eu ver, tem mais mensagem aqui. Eu vi umas mensagens passando. Ah, eu já perdi. É porque as pessoas vão entrando e aí eu não consigo olhar tudo. Bom, tiveram umas mensagens aí para frente. E o Carlos é meu aluno da formação. O Carlos está aprendendo várias coisas aí, né, na formação. Bom, gente, então era isso que eu tinha para hoje. Só fazendo um lembrete. Fiz uma live na segunda-feira, do zero à incorporação imobiliária. Essa live ainda está disponível no canal do YouTube. Se você quiser assistir, entra lá no meu canal do YouTube, que essa live é bem bacana. Eu abri inscrições para a minha formação em incorporação imobiliária na segunda-feira. As vagas praticamente se encerraram, a gente já praticamente finalizou as inscrições. As inscrições, teoricamente, estão abertas até sexta-feira, se a gente ainda tiver vaga disponível. Então, é isso, a gente já está no finalzinho das inscrições, corre, que ainda dá tempo. E, para você que assistiu essa live até agora, dá um like, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre isso. E a gente se vê amanhã para falar sobre quem mais pode ser incorporador imobiliário no Brasil. Então, é isso. Tchau, gente. Obrigada.